Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Tiana. Tô aqui pensando, Deus ele é tão incrível, né? Falta em menos de 4 dias, né, pro ano acabar. Graças a Deus, Deus ele tenha feito muitas coisas boas, né, na nossa vida. E pouco, né, desabafar um pouco com vocês, como eu sempre fiz, né? E parei um bom tempo. Gente, é tão bom, né? Eu acredito que Deus tem um propósito, né, na nossa vida, por estar de pé, né? Por hoje nós estar aqui. E foi um ano muito difícil, mas foi um ano que realmente Deus ele deu força, né, para nós. E vou falar um pouco, né, da minha história, para quem me conhece, mas para quem me conhece já sabe dessa história, né? Nasci em 2004, né? Foi de uma família muito simples, graças a Deus. E eu cresci no lar cristão, né? No lar cristão, no lar evangélico, né? Ensina um menino no caminho que deve andar. Porque quando crescer, não se desviará. Forte, né? Provérbio, ele fala sobre isso, né? Ensina um lar cristão, um lar evangélico, né? Onde sempre em uma casa, né? Onde sempre teve disciplina, sempre teve doutrina, né? Na nossa casa. Fala assim, Diana teve uma vida muito privada pelos pais. Eu dou graças a Deus por isso. E muito orgulho, muito orgulho. Teve, às vezes, muitas vezes, até familiar falar isso pra mim. Minha mãe somente me ensinou o que é certo, o que é errado. E hoje eu sou ciente disso. Às vezes, uma menina que cresce no lar cristão, né? Ele sempre vai falar, sabe? Sempre vai saber, vai estar ciente, né? Isso não agrada, isso não é bom. E é isso, né? É sobre isso, de crescer ali, né? E futuramente eu quero viver isso, né? Isso que eu cresci. Como diz, né? Se eu tivesse não tendo isso, não tendo disciplina privada, como seria minha vida hoje? Como seria? Eu ia fazer algo, eu não ia estar ciente. Já vou lá de novo fazer isso, tal. Não. Mas as coisas não é desse jeito. Hoje eu não moro com eles, moro sozinho. Mas só que isso, deixar, né? Implantaram isso, né? O evangelho na minha vida, né? Graças a Deus. E, né? Esse ano, né, gente? Foi um ano que, sabe, gente, quebrou. Mas foi um ano que Deus, ele fez ver, né? Não culpo Deus. Não que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Pesou, né? O inimigo, ele teve visto, né, isso na minha adolescência, na minha infância, como foi, né? E, e nesse ano, né, ele tocou em algo que foi meu ponto fraco, né? O ponto fraco, onde eu me desesperei, mas não culpei Deus, não culpei, não culpo. Que seja feito a vontade dele na minha vida. Porque a infância, né? Minha infância ali começa desde muito cedo, né? O meu ministério ele começa muito cedo. Ele começou muito cedo. Graças a Deus. Onde na minha casa, né? Sempre teve disciplina, sempre teve palavra, ensinamento, o que é errado, o que é certo, né? Onde sempre fomos ensinados dessa forma, graças a Deus. E o inimigo, ele viu tudo, né? Mas eu acredito que o mistério ainda não acabou. Nisso, eu tenho certeza que não acabou. E desde muito nova, né? Meu pai, ele me via como a pessoa que ministra, né? Mas minha vontade era cantar. E eu canto também, mas não muito. E sempre, desde muito novo, meu pai ele me dava oportunidade, às vezes quando o dirigente, né, o pastor dava a direção para ele, e ele, na abertura do culto, me convidava, né,
Na abertura do culto, ele me convidava para cantar ou para trazer uma palavra. E a palavra que eu nem entendia, às vezes não entendia. Mas eu ia lá, ler um versículo. E foi desse jeito. Então, o meu ministério ele começou assim, né? Sempre foi ensinado, né? Foi ensinado uma Deus acima de tudo, né? E hoje, né? Hoje, esses tempos, né? Teve gente que jogou piada, né? Ah, enfraqueceu, o Diana enfraqueceu. Não era ela, não era ela. E muitos também falaram. Diana teve uma vida privada pelos pais. Graças a Deus. Meus olhos nunca desejaram curtição. Nunca desejaram. Graças a Deus. E hoje, né? Eu vejo isso. De jogar piada, sabe? Mas a Bíblia nos diz, né? Não julgue para que não seja julgado. E também ele diz, pregai o evangelho a toda criatura, né? Ele fala sobre isso. Aí começa, né? Hoje eu moro sozinho, né? Mas eu acredito que no momento eu estou só, né? E é sobre isso, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, né? Quando crescer, né? Não se esquecerá ou não se desviará, né? Ele fala sobre isso, né? Aí que nós pensa, né? É muito bom e eu quero futuramente viver isso. Quero viver isso, né? Quero viver hoje, né? Meus pais são dirigentes de macro-agregação, né? Se Deus quiser, na aldeia do Tila. E hoje, né? Estou lá, né? Da permissão de Deus até quando Deus permitir. Tenho uma admiração tão grande neles, muito grande, altos e baixos, mas estão lá com cajado, né? Com cajado, né? E é isso, né, gente? Estou muito feliz, né? Por isso, tá falando sobre um pouco sobre isso, né? Sempre eu gostei de conversar com a telinha, mas acredito que de trás da telinha vai ter alguém. É verdade. Né? E é isso, gente. É sobre isso, né? Tô gravando mais um vídeo pro canal. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, né? E é isso. Deixa curtida, né? E um comentário. Tchau.